menino e meninas. É uma alegria muito grande esse nosso estudo aqui no GED, né? Grupo Espírita Dr. Herman. Me lembro do Dr. Herman lá no SEMA, porque a minha cunhada Diná recebia muitas informações do Dr. Herman, um espírito muito dedicado ao tratamento, né? Então nós vamos nos beneficiar muito estando aqui nesse encontro sob a égide desse médico tão bondoso, e que Jesus então nos permita sermos instrumentos do seu amor e da sua paz. A grande pergunta é: por que ainda combatemos? Por que ainda existe tantas guerras no mundo, tantas desavenças? E Kardec tece um estudo muito interessante sobre isso. O que acontece com os espíritos durante um combate, né? Como que é feito esse socorro? E os nossos combates íntimos também, quantos combates a gente tem e a gente vai criando ao longo da nossa jornada na Terra. Nós fizemos o PowerPoint, porque o PowerPoint não deixa a gente sair do foco, né? É importante a gente ter o foco. Os espíritos durante os combates. Acho que vou ficar aqui do ladinho para poder conseguir olhar assim. Será que eu atrapalho aqui? Melhor ficar dali, né? Eu acho que foi Daqui. Ela não tá... Tranquilo, tranquilo. Eu fico daqui. Aham, tudo bem. Onde você ficar... Deixa eu só chegar aqui que fica melhor para a gente acompanhar aqui, né? Os espíritos durante o combate. Interessante é que antes de vir para cá, os espíritos me lembraram, estava contando para minhas amigas que vieram no carro, me lembraram de um mosteiro, um estudo sobre os mosteiros que eu havia feito algum tempo atrás. Em um mosteiro, os iniciados ou os neófitos, né, como diz André Luiz, conversavam a respeito da existência. O que seria a existência? O que é a vida? Nós sempre repetimos isso, que existência e vida são diferentes. A vida é uma só e nós temos múltiplas existências. E os neófitos estavam reunidos ali, os iniciados, perguntando o que seria a vida, o que é a vida. E um deles disse assim: para mim, a vida é um teatro. Eu concordo com Shakespeare, que a vida é um teatro. A gente está no palco e cada um de nós representa um papel. Aí o outro disse assim: não, mas para mim, a vida é um jogo. A gente está sempre jogando, precisa saber as regras desse jogo para a gente sair vitorioso ou perdedor, mas é necessário se conhecer as regras desse jogo. Aí o outro diz assim: ah, não, para mim a vida é uma pura ilusão. O que acontece aqui na Terra, como dizem os orientais, é pura ilusão, é maia. A verdadeira vida não é aqui. E aí um deles saiu correndo e disse assim: eu vou lá em cima, vou perguntar ao mestre, se ele sabe essa resposta, eu vou perguntar o que é a vida. Aí quando ele chegou lá em cima, o mestre estava trabalhando, assim, escrevendo. Ele falou assim: mestre, por favor, eu queria uma resposta para levar para os meus amigos. O que é a vida? Aí o mestre diz assim: você percebeu que as janelas aqui dessa sala estão todas sujas? Você, por favor, me ajuda, pega aqueles panos que estão ali em cima do armário, limpa todas essas janelas e quando você terminar, eu respondo para você. Aí o menino, né, o jovenzinho, pegou aqueles panos, obedeceu, limpando as janelas, limpando uma a uma, e quando ele terminou, ele falou assim: mestre, não precisa responder, eu já tive a resposta. O Senhor me fez buscar a resposta por mim mesma. A vida é conseguir tirar as sujeiras dos vidros da minha visão, limpar as minhas retinas, para que eu possa olhar a grandeza do nosso Pai Celestial. Isso é a vida. Então achei assim tão lindo essa história do mosteiro,
porque a gente não consegue enxergar a grandeza da vida. Nós estamos muito voltados para o nosso próprio umbigo, né? A gente fica muito voltado para os nossos problemas pessoais, que a gente não consegue limpar as janelas da nossa percepção para a gente ter uma visão mais ampla do que está acontecendo lá fora. Porque o universo todo é vida, tudo é vida. A vida é Deus pensando, como disse Pietro Baldi. E a gente fica muito presa no nosso ego, né? Interessante que quando eu estou com muita dor em algum lugar, eu falo assim: Leila, sai de você um pouco, esquece, vai lá para fora, vai fazer alguma coisa, vai ajudar alguém, que a sua dor uma hora vai ter que passar, né? A gente tem que ter em mente que a vida é muito mais do que isso, do que uma dor aqui ou acolá, uma dor no dedo, uma dor de dente. A vida é muito maior que tudo, mas a gente fica voltado para o próprio umbigo, né? Como diz o ditado. A fundamentação. É importante a gente fundamentar o estudo, porque o grupo pequeno, assim, nós estamos estudando, né? Aprofundando. Então é preciso a gente fundamentar. Deus criou o homem para o amor e a felicidade e para viver em liberdade. Por isso lhe deu o livre-arbítrio. Então nós não fomos criados para a dor. Nós fomos criados para o amor e a felicidade e para sermos livres. Nenhum de nós foi criado para ser escravo de nada, nem de ninguém, nem da gente mesmo. E esse livre-arbítrio nós só recebemos de Deus quando nós atingimos a nossa consciência. O que é você ser um ser consciente? É quando você é capaz de planejar o seu amanhã. Um animal, ele não é consciente. Ele tem inteligência, tem sentimento, mas ele não pode ainda ter o livre-arbítrio, porque ele não tem a consciência do seu existir. Um animal não pode dizer assim: amanhã eu não vou ficar dentro dessa casa, eu vou sair, porque ele depende totalmente do direcionamento humano. Mesmo ele sendo criado na rua, digamos assim, um animal, ele não pode planejar o seu amanhã. Ele vive a vida instintiva, a inteligência instintiva. Mas o homem não, o ser humano, ele já pode planejar o seu amanhã. Embora com todos os desafios, né, as coisas ao contrário. Porque uma pessoa, por exemplo, que nasce numa sociedade sem oportunidades, né, que está numa situação de não oportunidades, ainda assim essa pessoa deve sonhar e planejar o seu amanhã, que ela tem potencial para isso. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza, porque como nós falamos em mosteiro, os espíritos desenvolvem esse estudo com a gente, que é muito bom você se isolar para rezar, para dentro do seu silêncio você encontrar respostas, mas é no convívio com seus semelhantes que você cresce. Nós precisamos um dos outros para nos desenvolvermos, para a gente crescer. O outro é o nosso espelho. A gente sempre diz isso: quando alguma coisa que o outro tem que te incomoda, e se você percebeu, é sinal que você tem também e está disfarçando. Senão você nem tinha percebido, né? Precisamos um dos outros para evoluir, porque nenhum homem dispõe de faculdades completas. Nenhum de nós ainda é completo. Somos imortais e, portanto, a morte é uma transição, assim como a reencarnação é uma lei da natureza. Esses fundamentos são importantes para a gente entender o estudo sobre a guerra. Temos apenas uma vida e múltiplas existências. Numa batalha, pergunta Kardec aos espíritos: há espíritos que assistem e que amparam cada uma das forças em luta? E a resposta que os espíritos dão é sim, e que estimulam a sua coragem.
Então você fica pensando, mas que espíritos são esses que ficam estimulando alguém a ganhar uma guerra, né? Se existem espíritos que realizam isso e por quê? E os espíritos mesmo nos ensinam que as batalhas ensejam a liberdade e o progresso. Quando você está batalhando por alguma causa, por alguma coisa, se essa causa for uma causa grandiosa, se for uma causa que justifica todo o seu esforço, você vai ter ajuda espiritual. Porque numa batalha, numa guerra, é todo mundo vencido. Ninguém é vencedor. A gente tem a ideia que existe um ganhador, mas na verdade somos todos perdedores, porque existe um desgaste muito grande. Mas nesse desgaste, por incrível que pareça, o homem progride, porque ele aprende com a dor de uma batalha, de uma guerra, ele aprende a se organizar melhor na vida, ele aprende a viver em liberdade. Então, às vezes, nós precisamos passar por essas guerras, por essas batalhas, assim como a gente passa com a gente mesmo, as nossas guerras íntimas, né? Para vencer algumas paixões que a gente tem, essas batalhas exteriores também nos levam, por incrível que possa parecer, nos levam ao progresso. Eu estava vendo uma série no Netflix, do Simão Bolívar, do libertador, né, das Américas, sul das Américas, e é impressionante como que a pessoa se arma de um ideal, de uma força para lutar naquela causa que ele imaginava que todo mundo gostaria de ser libertado, que eles eram escravos dos espanhóis, os impostos eram enormes. Aliás, toda a libertação é feita a partir desse abuso que a autoridade faz em cima dos vencidos, né, digamos assim. E quando chega no final, a gente examina, esses filmes são bons da gente ver, a gente examina que não houve, assim, na verdade, vencedor. E que aquele sonho dele, que ele imaginava que todo mundo fazia parte daquele sonho, as pessoas não tinham aquele sonho, as pessoas estavam ainda naquele nível evolutivo que eu tenho que defender o meu, o resto é que tem que defender o seu, né? Eu quero a minha família em segurança, eu quero a minha parte, eu quero a minha fazenda, eu quero a minha casa, o resto é que se vire para conquistar isso. Então, se a gente... Esse mundo, para se desvencilhar das guerras, a pergunta é: a guerra só acabará quando os homens compreenderem a justiça divina? Com certeza. Porque enquanto nós não compreendermos a justiça divina, nós vamos continuar guerreando. Tem essas guerras particulares nossas, né, que às vezes a gente confidencia. Ai, sofri uma injustiça tão grande, ou do meu genro, ou do meu irmão, ou do meu chefe, fui tão injustiçado e estou com muita raiva, eu queria que ela sofresse. Até aquela música Vingança, que eu adoro, né, aquela música. Eu gostei tanto, tanto quando me contaram, isso é antigo, né? Que te encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, o soluço cortou tua voz, não te deixou falar. Mas eu gostei tanto. E a gente fica assim mesmo, gostei tanto. Eu quero mesmo que a pessoa apague essa maldade que fez, né? Essa é a justiça dos homens. A gente, quando vê esses políticos desviando dinheiro, roubando daqui e dali, tem que ser preso, tem que ser amordaçado, tem que devolver tudo. A gente quer justiça. Mas acontece, meus irmãos, que a justiça de Deus é completamente diferente. Deus ama todos nós. E o que Ele quer é que a gente mate o pecado e não o pecador. Que a gente resolva essa situação. E essa situação só vai ser resolvida quando todos nós entendermos a justiça de Deus. Porque Ele não pune.
mas também não perdoa. Ele fez leis imutáveis e sábias que governam todos os mundos, todos os universos. Se a gente contraria essa lei, e a lei fundamental é a lei do amor, como disse Jesus, para isso ele veio. Se a gente contraria essa lei, a gente traz consequências para a nossa própria vida. E as consequências são essas, de muita dor. E aí a gente vai entender a liberdade e vai progredir. Por que acontece então a subjugação? Acontece porque o homem, pelo nível evolutivo que ele se encontra, ele se julga dono do outro porque venceu uma batalha, né? Então ele subjuga o outro. Mas Paulo Freire, que agora está tão combatido pelo nosso presidente, ele diz: só há só há quem submete o outro quando o outro se permite ser submetido. Mas ele usa outras palavras, né? O educador Paulo Freire, porque a gente não precisa se subjugar. Com o tempo nós vamos construindo a liberdade sem derramamento de sangue. A ideia é essa, porque esses grandes conquistadores, esses grandes idealistas da transformação do mundo, eles partiram para a guerra, né? Uma guerra sangrenta mesmo, de muitas mortes. Mas poderia ter sido feito diferente se nós tivéssemos um outro nível evolutivo. Poderia ser feito diferente, como hoje já existe grandes possibilidades de não se ter uma terceira guerra mundial, né? Existe a grande possibilidade pela consciência que o ser humano por ter passado por duas grandes guerras e por ter sofrido tanto nessas duas grandes guerras. Pode ser que a gente consiga, através de uma diplomacia, não escrever uma outra guerra sangrenta. Vou passar aqui. Comentário de Kardec. Assim, os antigos nos apresentavam os deuses tomando partido por este ou aquele povo. Esses deuses nada mais eram que os espíritos representados por figuras alegóricas. Então, na antiguidade, eles pegavam o Deus da guerra, Deus do isso, Deus daquilo, para ajudar nas batalhas, e realmente eram os espíritos que ajudavam as pessoas a vencerem, né, uma batalha, se fosse importante para o crescimento daquelas duas facções, digamos assim, duas comunidades. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido a favor do errado? Os espíritos respondem: sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco lhes importa. Então, esses espíritos que nos cercam, eles também não têm noção da justiça divina. Eles entraram numa guerra porque se afinizaram com a guerra e vão ajudando quem que eles acham que merece ser ajudados ou que pediu ajuda, né? Muita gente entra em sintonia com essa dimensão espiritual enferma, podemos dizer assim, porque os espíritos dizem que nós não somos maus. Isso é um outro fundamento importante, que nós somos ignorantes. Ignorantes porque nós ignoramos que todo o mal que a gente faz a outrem, a gente faz a gente mesmo, né? E isso ainda a gente não introjetou no nosso psiquismo. A gente deseja mal ao outro e depois eu me lembro uma vez, meus irmãos, que eu tinha uma parente minha que eu tinha muita dificuldade com ela, porque ela judiava muito do marido dela, judiava muito. E eu tinha dificuldade, porque esse marido dela era muito chegado no meu coração. Aí eu ficava, gente, tanta gente morre, por que essa criatura não morre? Tanta gente boa morre, eu ficava assim no meu pensamento enfermo, né?
Aí um dia ela adoeceu, mas eu tive um remorso. Eu só desejei que ela morresse, mas não queria. Eu não queria que ela morresse. A gente fica naquele desejo, né? E depois fica com culpa, achando, eu desejei e agora eu prejudiquei. E a gente prejudica mesmo. O nosso pensamento é uma energia muito poderosa. Então, hoje em dia, você tem que policiar o seu pensamento. Por mais que você tenha raiva de uma pessoa, sempre deseja a ela o progresso, o melhor, que ela seja iluminada, vamos orar, etc e tal. A gente tem que fazer esse movimento, porque nós ainda não somos bons. A gente ainda tem muitas paixões dentro da gente mesmo, né? Vamos virar. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Os espíritos respondem sem nenhuma dúvida. Os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as concepções. Interessante que todo líder, você repara bem, essas lideranças fortes, eles têm uma ajuda, uma força espiritual muito grande, um magnetismo muito grande para convencer uma multidão, né? Você vê, o próprio Hitler convenceu o povo alemão inteiro de que era uma raça superior. Então, essa força que esses líderes conseguem é a influência dos espíritos. Aí diz assim, na questão 459, que é anterior a esse estudo, Kardec pergunta aos espíritos: influencia os espíritos nos nossos pensamentos e atos? E eles respondem: influenciam tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, o primeiro pensamento é nosso, mas esse pensamento encontra eco em pensamentos semelhantes. Por alguma razão, por muito tempo, a gente usou de sofisma, né? A própria igreja usou muito de sofisma. Por exemplo, por que a gente queimava os hereges, né? Botava uma fogueira, botava os hereges lá, porque o fogo é purificador. Então, em vez de a gente mandar o herege para o fogo dos infernos, que é queimar o resto da vida, a gente queimava eles aqui na terra, porque aí eles já iam depurados e não tinha mais chance de botar eles no fogo eterno. Então, isso é um sofisma. A gente arruma um argumento para ficar numa guerra, a gente tomar partido de um lado. Embora muitas vezes a gente compreenda que um dos lados possa ter razão, mas já que vai guerrear, os dois perdem a razão. Vamos mudar. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhe planos errados com vistas à derrota? Olha a resposta dos espíritos: sim, mas não tem ele o seu livre-arbítrio? Se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma falsa, terá de sofrer as consequências e faria melhor em obedecer do que em comandar. Olha que coisa interessante isso aí, né? Então, os espíritos podem sugerir a gente um caminho errado. E você tem que examinar. Será que essa ideia tem fundamento? Será que é bom eu fazer isso mesmo? Para isso que nós temos o livre-arbítrio. Mas os espíritos estão presentes na nossa vida, nos sugerindo coisas, até os grandes comandantes. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva que lhe mostre, por antecipação, o resultado dos seus planos. Os espíritos dizem: é frequentemente o que acontece com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração. Ele permite agir como uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se serve das faculdades de que ele é dotado. Não é interessante isso, gente? Olha que coisa interessante. Então, os espíritos estão muito presentes na nossa vida, mesmo quando a gente está numa direção errada,
eles podem até maximizar essa direção, porque eles também não são perfeitos. Por isso é que a gente tem que examinar muito o pensamento que vem. Que direção é essa que eu vou tomar? É a direção mais certa? Aí temos que pedir ajuda ao guia espiritual, que o guia espiritual tem condições de nos ajudar, né? Essas intuições vêm, essas inspirações vêm, mas ainda assim, São João disse: verificai se esses espíritos são de Deus, porque nem sempre são. E vem com um jeito de muito amigo, muito mansinho, e está sugerindo um caminho equivocado, né? Olha que coisa. No tumulto do combate, o que acontece aos espíritos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Alguns continuam a se interessar, outros se afastam. Comentário de Kardec: nos combates acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e como que aturdido, não acreditando que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão pouco a pouco que compreende a realidade. Então você imagina como uma guerra cruel, né? Então a pessoa está ali morrendo, vendo morrer, sangue para lá, sangue para cá. Os combates de antigamente era corpo a corpo. Os generais pouco entravam no combate, os soldados que iam. Hoje em dia o combate é tão cruel até mais, né? Que é uma bomba, igual jogaram em Hiroshima lá. Até hoje, os habitantes de lá sofrem as consequências daquela bomba atômica. Quando eu fiz um curso lá nos Estados Unidos, tinha um menino na nossa sala que ele era de Hiroshima. E eu fiquei muito impressionado com ele, muito, porque o rapaz tinha 19 anos. E na hora que a gente ia dar o depoimento, assim, como é que era a sua cidade, a gente tinha que falar em inglês, fazer uma redação, né? E falar também sem ler. O professor queria que a gente treinasse a língua. E aí eu fiquei muito impressionado, porque ele até me emocionei, porque ele falou que nas escolas lá em Hiroshima, que eles estudavam muito sobre a guerra, o que aconteceu com a guerra e todos os males que aquela bomba causou, mas que eles recebiam dos mestres, né, das pessoas mais velhas, eles recebiam a certeza da presença de Deus e a esperança no futuro, que nenhum deles tinham que guardar no coração a mágoa por um processo que houve há tantos anos atrás, porque eles não seriam capazes de julgar a decisão dos ancestrais. E como eles têm muito respeito pelo ser humano e muito amor a Deus, eles faziam da vida daqui para frente. Foi muito bonito o depoimento dele, porque a gente esperava assim dele, sei lá, falar que horror, quanta gente ainda nasce sem braço, nasce sem perna, por conta do resultado. Não, ao contrário, o menino lúcido de tudo, dizendo como que era o ensino feito lá em Hiroshima, a partir dessa dor que todos vivenciaram, mas que eles aprenderam a lição com aquela dor. Muito interessante. Então Kardec fala: nos combates acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e como que aturdido, não acreditando que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão pouco a pouco que compreende a realidade. Então é muito sofrimento você acordar na dimensão espiritual sem saber se você está vivo ou se você está morto, né? Tal é o volume de dor. Os espíritos que se combatiam quando vivos, após a morte se reconhecem como inimigos e continuem ainda excitados uns contra os outros,
Houve ainda o fragor da batalha? Responde os espíritos. Nesses momentos, o espírito jamais se mostra calmo. No primeiro instante, ele ainda pode odiar ao seu inimigo e mesmo perseguir. Mas quando as ideias se lhe acalmarem, verá que a sua animosidade não tem razão de ser. Não obstante, poderá ainda conservar resquícios maiores ou menores, de acordo com seu caráter, e houve ainda o fragor da batalha. E a gente sabe, meus irmãos, que às vezes a pessoa ouve por mais de uma vida, né? Muitos transtornos, eu que atendia como parapsicóloga, muitos transtornos da pessoa ter ruído no ouvido, ouvir ruído e ouvir grito, muitos desses tipos de transtorno a pessoa leva para mais de uma vida, vem de uma vida de dor do passado, esse fragor da batalha ainda fica no psiquismo da pessoa, e muitas vezes o ódio também. Interessante, tem uma amiga nossa que pinta, e ela pintou um beduíno, ficou muito bonito o trabalho dela, mas a outra minha amiga falou assim: eu não consigo olhar para esse quadro, eu olho para esse quadro, eu passo tão mal, eu me lembro que eu já vivi lá no deserto, com muita dor, com muita poeira. Então você vê o que é uma lembrança de dor de vidas passadas. Você traz isso, e muitas vezes você não sabe por que você rejeita determinadas pessoas e determinados lugares, né? Estou falando coisas assim de experiência só para comprovar. Uma amiga minha que é muito apaixonada pela Índia, muito apaixonada, a filha dela foi fazer doutorado lá, ficou lá pela Índia e tal, e quando ela voltou de lá, ela me trouxe um vidrinho assim com a água do Gange, aquela água do Gange, água benta do Gange. Gente, podia nem ver aquilo, sinceramente. Falei, meu Deus, que rejeição que eu tenho com isso, eu não sei, até hoje não sei explicar qual é a rejeição tão grande que eu tenho de um povo tão sofrido, né? Mas eu tenho uma rejeição comigo, que alguma parte da minha vida, eu devo ter sofrido muito naquela região por lá, alguma coisa assim, porque aquela ideia de pegar aquela água daquele rio, me deu assim, uma rejeição impressionante, né? E pode também, não sei de quê, porque a gente não explica determinados sentimentos que te vêm, a não ser pela chave da reencarnação. Só a reencarnação pode explicar esse nível de comportamento que às vezes a gente tem, de rejeitar uma pessoa, de ter antipatia pelo que ela está falando, só mesmo a reencarnação, né? Então, vamos virar. Nós aqui falamos tudo, que a pessoa, quando desencarna nesse momento, ela não desencarna calma, ela desencarna muito assustada, né? Se ela tiver merecimento, é claro que os mentores vão retirá-la de lá, vai adormecê-la de algum jeito. Mas a maioria de nós numa guerra, muitas vezes não tem esse merecimento, né? Tá lá e, sei lá, não dá também para julgar, né? O espírito que assiste friamente a um combate, como espectador, testemunha a separação entre a alma e o corpo, e como esse fenômeno se apresenta a ele, ao espectador. Uma pergunta interessante que Kardec faz, porque a gente sabe que todas as ações humanas são cercadas de espíritos. Muitos vão para fomentar aquela nossa atitude, mas muitos outros vão para nos ajudar. Então esses ficam como espectador, eles não podem interferir, a não ser enviando mensagem via pensamento, que nem sempre a gente capta numa hora dessa, né, de estresse desse nível, você não está captando, a não ser que você parasse num cantinho para rezar, para entrar em sintonia com os bons espíritos. Mas nessa hora da guerra, você está querendo resolver o assunto, matar, se esconder. E aí, o espectador, aqueles espíritos que estão olhando para aguardar uma forma de ajudar, o que eles sentem
Então Kardec coloca: há poucas mortes instantâneas. Ninguém morre assim de repente. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo foi mortalmente ferido não tem consciência disso no mesmo instante. Quando começa a retomar a consciência, é que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a vista do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida tendo sido transportada para o espírito, somente ele chama a atenção e é com ele que o espectador conversa ou a quem dá ordens. Então, para o espectador que está lá para resolver essas coisas, ele não vai ficar indignado igual a gente vai ficar. Nem vai ficar chorando, desesperado com a dor que está acontecendo. Ele vai ficar lá esperando a alma sair do corpo, né? E ele vai lá, então, acudir, tentar socorrer de alguma forma. É interessante você imaginar isso também, né? Que bom saber. Então, meus irmãos, esse estudo a gente colocou no pendrive para fazer uma coisa mais focada, mais objetiva nas perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos sobre as guerras. E agora, eu queria que, se vocês quisessem perguntar alguma coisa, se tivesse dúvida de alguma coisa a respeito disso, podiam fazer nesse momento, né? Nós temos ainda algum momentinho. 5 minutos. Querem perguntar alguma coisa a respeito do tema? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. A guerra ali é um combate corpo a corpo, né? Corpo a corpo. Eu gostaria de saber se isso aí não influencia num suicídio, direto ou indireto. Eu acho também que influencia. Porque você está ali numa situação que você não vê saída, muitas pessoas podem fazer a saída pela porta do suicídio. Agora, o suicídio tem agravantes e atenuantes. Não dá para você julgar, que a gente sabe que o suicida, ele abrevia o retorno dele para a dimensão espiritual. Nesse caso, ele perdeu toda e qualquer esperança, né? Deixa eu ficar daí. Perdeu toda e qualquer esperança e resolveu antecipar o retorno dele. Mas essa antecipação sempre esbarra na quantidade de fluido vital que ele ainda tem e que pode servir de alimento para os espíritos vampirizadores, né? A gente sabe que tem isso na literatura espírita. A gente vê que existem espíritos que se alimentam dos fluidos vitais dos encarnados. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que diante de uma dor, diante de uma raiva, você começa a ingerir muito álcool, ou você toma uma droga, ou você come em excesso, que às vezes a gente também faz isso, tudo isso nós estamos dando alimento aos espíritos vampirizadores. Aí eles maximizam o seu desejo. Aí eles falam, bebe mais, come mais, acaba com essa sua dor. Eles vampirizam, né? Eles incentivam através do pensamento a você se tornar invigilante, né? Que a gente fica invigilante, acaba sendo vencido pelas nossas próprias paixões, a nossa dificuldade em aceitar o momento da dor, né? Que a gente, diante da dor, teve um amigo meu com uma certa feita, foi lá na casa espírita me procurar, eu não vi assim há muitos anos, foi meu amigo quase que da época da universidade. E quando ele chegou, eu falei, meu Deus, quem é aquele velho? Aí que eu vi que eu estava velha também, que a gente só vê velhice do outro, né? Quem é aquele velho? Veio aquele velho. Aí eu o reconheci e ele falou assim, Leila, eu vim aqui para você me ajudar. Eu falei, pois não, meu amigo. E há muito tempo que eu não vi, ele era de uma família, de uma situação financeira muito alta, o pai dele era empresário de construção, como é que chama esses empreendedores, né?
de construção, e ele era assim muito bem de vida, casou bem, tinha filhinhos e tudo, e aí a nossa história se separou. Aí eu falei, olha, eu posso te ajudar, e o que eu posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Ele falou, Leila, eu preciso aprender a rezar. Eu achei assim tão incrível, eu falei, mas você não sabe rezar? Ele falou, não sei. Eu falei, pai, nossa, não sei. Eu falei, mas não é possível, meu amigo. E a sua mãe, quando você era pequena, aí comecei a lembrar com ele, a sua mãe não rezava o Santo Anjo do Senhor com você? Aí deu assim, ele falou assim, isso, rezava. Eu falei, então vamos repetir a oração para o seu anjo da guarda? Aí comecei a falar com ele assim, repete, vai lembrando. Ele falou, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Quando ele começou a falar assim, ele foi se enrolando. Sinceramente, ele foi se enrolando assim, parecia que virou um feto no ventre materno da mãe dele. Então foi a força daquela oração naquele momento. Olha, você vê que coisa, é porque quando você está diante, depois ele foi me contar os desafios que ele estava vivendo, quando você está diante de um desafio muito grande, você não consegue nem rezar, você não lembra como é que reza, você tem vergonha de entrar numa igreja, você tem vergonha. Como ele soube que eu trabalhava lá na casa espírita, ele foi atrás de mim, graças a Deus que ele foi atrás de mim, porque a gente se abraçou muito. E ele começou a frequentar a casa espírita para tomar passe, não para ser religioso, que eu acredito que até hoje ainda não é. Mas ele recebeu uma ajuda muito favorável naquele momento, porque ele não tinha ideia que a vida dele pudesse dar aquela volta toda que deu, né? E ele passou por problemas muito sérios. Então, meus irmãos, a gente tem que lembrar que nós não podemos julgar ninguém. Isso é muito importante. A gente já tem os próprios combates. E nos nossos combates, os combates da nossa vida, são todos para que a gente se torne melhor. Não adianta a gente querer julgar a vida do outro, julgar as decisões do outro. É claro que numa comunidade a gente fica indignado com as coisas que acontecem, e a forma da gente melhorar o que está acontecendo é fazendo direito, é dando exemplo do bem. Essa é a melhor forma da gente ajudar a combater todo esse mal que ainda nós temos na alma. Por isso que aquela história que eu comecei com ela, do mosteiro, é muito linda. Quero que vocês levem para o seu campo psíquico a limpeza dos vidros, ou seja, a limpeza das lentes dos seus olhos, né? Que você possa olhar a grandeza da vida, como ela é. A vida é muito grande, muito bonita. A grandeza da vida e a transitoriedade de tudo isso que nós passamos. Muita paz para todos. Muito obrigada. Fique com Deus. Graças a Deus.